E o blog Mais Estilo está de volta ao Boticário, conforme nós prometemos para você. Vamos ensinar maquiagem para mulheres orientais. Tem muita diferença, Vanessa? Não, na realidade, tanto a pessoa que é oriental ou uma pessoa que vai maquiar uma oriental tem essa dificuldade, tem esse medo, né? Mas na realidade é super fácil, né? E o que a gente tem que fazer para diferenciar é marcar um côncavo, que no olho oriental não é tão evidente. Então a gente vai fazer isso com a ajuda de um lápis. Então vamos ver. Então um lápis marrom, né? Vou usar um marrom. Então, olha, eu vou riscar no côncavo, para a gente aprofundar, porque a oriental ela tem essa região dos olhos aqui mais lisa, né? Então, por isso que as pessoas têm medo de maquiar olho oriental. E aí eu vou pegar o lápis de esfumar, o pincel de esfumar, né? E vou esfumar esse lápis marrom aqui, ó. Tem que ser o marrom? Pode ser o preto, né? Se ela quiser um look mais para noite, ela pode substituir esse marrom pelo preto. O marrom ele vai ficar assim mais dia a dia, né? Uma coisa mais suave. Mas ela pode tranquilamente fazer com o preto. Então, ó, fazendo isso, a gente faz uma profundidade. Então, a gente evidencia o côncavo do olho, que geralmente não é característico do olho oriental, né? Então, eu vou escurecer ainda um pouquinho mais. Então, lembrando, né, que sempre tem que ser um lápis de esfumar, senão a gente não consegue esse mesmo efeito. Então, eu esfumo. Pronto. Feito isso, aí eu vou entrar com primer para olhos, na parte onde eu não passei o lápis, então em toda a pálpebra móvel dela. Deixa eu falar, não dá para passar o primer depois do lápis, não fica legal, né? Não, dificulta. Então é melhor você passar o lápis e depois você entra com primer para acrescentar a sombra. E aí aquela dica que a gente já deu de colocar a sombra antes do primer secar, né? Para ela ficar bem viva, uma cor bem radiante. Mas cor linda. É um quarteto terra bronze, né? Que é um clássico do Boticário. Então a gente preenche toda a pálpebra dela aqui, ó. Porque o que acontece? Toda vez que alguém vai maquiar uma pessoa oriental, ou a própria oriental, eles tendem a fazer um olho sempre preto, escuro, e nem sempre a oriental quer isso para ela. Então aqui eu estou ensinando uma outra opção, que é bem clássica para dia, para noite, né? Nossa, a cor é linda, ela dá um toque meio perolado. Exatamente. Aí eu vou pegar aquele quarteto que a gente já trabalhou no vídeo anterior, né? Com a sombra marrom, e vou reforçar o côncavo. Ó. Ó, então eu vou reforçar aqui, porque se eu fizer isso já com a sombra, né, não fizer essa base com o lápis e tentar fazer esse côncavo com a sombra, a dificuldade é um pouquinho maior. Então eu prefiro fazer a base com o lápis e depois esfumar com a sombra. Ó. Fica com um acabamento mais bonito, né, Vanessa? Fica. E fica mais fácil da pessoa fazer em casa, né? Aí vamos entrar com o delineador. Se a pessoa tiver um olhar bem oriental mesmo, aquele que a pálpebra aqui, quando a pessoa abre um pouquinho seu olho. Ó, o dela ainda a gente consegue ver, mas tem oriental que ela tem essa parte aqui que lhe encosta. Então ela precisa de um delineador um pouco mais grosso para a hora que ela abrir aparecer, senão ele não vai aparecer. Tá? Então, ó, bem rente aos cílios. Esse é o gel? Esse é o em gel. Ele tem uma textura bem pretinha, bem fácil de aplicar. Não vou puxar muito o cantinho, porque senão a gente vai evidenciar mais esse olho oriental. Então eu vou deixar um olho um pouco mais amendoado. Eu não vou puxar tanto esse cantinho.
Ó, vou voltar com a minha sombra marrom aqui, o pincel só para fazer um acabamento aqui, ó. Né, para tirar esse marcado do finalzinho do delineador. Aí com a sombra iluminadora do Quarteto Terra Bronze, vou iluminar suavemente o arco da sobrancelha. Bem pouquinho aqui, porque os olhos orientais já são separados. Então a gente não deve iluminar muito, porque senão vai separar mais ainda. Máscara de cílios. O oriental também tem cílios pequenos. Geralmente é um cílios mais reto, né? E mais curtinho. Então o que a pessoa pode fazer? Curvar esses cílios com a ajuda de um Curvex, passar a máscara de cílios e colocar os cílios postiços. Que aí vai evidenciar bastante esse olhar. Aí, olha para cima, um lápis preto embaixo, né? Mais rente à raiz dos cílios. Apenas, né, a gente passa o lápis só até onde tem cílios, a gente não encontra lá no canal lacrimal. Tá, só isso. Flash iluminador. Pra gente dar um acabamento. O flash ele vai evitar aquele aspecto de fadiga, de cansaço, né? E vai dar mais luminosidade. Aí, no caso, se a pessoa quiser, esse pode ser um look para dia, né, para um evento durante o dia, para a noite, mas se ela quiser transformar esse look apenas dourado e marrom para um look um pouco mais reforçado para a noite, ela pode acrescentar o quê? Pegar o lápis preto, né, o lápis preto de esfumar, o mesmo que a gente estava utilizando, e aí eu vou fazer um pouquinho aqui no canto, vou marcar ele, ó, né? E vou pegar o pincel e vou esfumar o preto. Então, você já acrescenta um pouquinho de preto na sua maquiagem, já fica uma maquiagem mais noturna. Então, é super fácil, às vezes está num ambiente de trabalho ou está num happy hour e vai direto para uma festa noturna, ela pode fazer isso. Apenas com um lápis de esfumar, olha como já mudou a maquiagem. Né? Então, bem simples. Não está uma maquiagem pesada e já transformamos uma maquiagem para a noite. Vamos fazer o outro lado, né? Se ela quiser um glitter, é aquela sempre dica, né? O glitter primeiro passa para... Exatamente. Ó, então, mesma coisa que esse é o marrom. Deixa eu pegar o preto. Ó, então, eu venho aqui, sujo um pouquinho bem no côncavo, né? Venho com o pincel e esfumo. Ó, só no cantinho, né? Pra gente evidenciar mais ainda essa maquiagem. Aí nos lábios eu optei por um batom mais rosadinho. Na realidade eu fiz uma mistura de 2 batons, o 232 e o 31, mas ela pode acrescentar um batom vermelho, se ela quiser pra noite, né? Um batom mais pro lilás. Pronto, tá feita a maquiagem. E o blush? Você pôs um O blush, eu também usei o mesmo blush que a gente usou no vídeo anterior, né? Que é o Mosaico Gold, que ele dá esse aspecto assim bem noturno. Vamos ver, vamos ficar. Olha para ele. Olha lá. Olha, ficou bonita, hein? Gostei. A mulher tem que se maquiar, né? Tem, a maquiagem faz toda a diferença, né? Ela já tem uma pele maravilhosa, um rosto lindo, mas a maquiagem deixa ainda, né, muito mais evidenciado. Ficou lindo. Olha, mais uma dica que você aprendeu, sabe, muito interessante. E na próxima semana a gente volta com mais novidades. Nós vamos falar um pouco sobre o que você, como camuflar, né, de afinar nariz, maçã do rosto. Ai, tem muita coisa legal, hein? Eu espero você. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Tchau, tchau.